Certo, eu vou explicar inicialmente sobre a apostila. Então, aqui na parte da apostila, ele fala sobre a ferramenta, instalações, etc. Não é necessário fazer a instalação do Visual Studio Code, conforme ele está falando aqui. Por quê? Porque você já tem o PyCharm. O PyCharm, ele já tem todas as ferramentas necessárias instaladas e não vai ser necessário, tá? Por quê? Aqui na apostila, ele solicita que você faça a instalação do VS Code, né? Depois de instalar o VS Code, instalar algumas outras coisas, que são as bibliotecas, plugins, na verdade. Ele pede para você fazer a instalação do plugin aí chamado do Python, para você ler o Python, tá? Então você não vai precisar, porque você já tem o PyCharm. E aí depois ele vai falar aqui sobre os testes unitários. Nos testes unitários, ele fala que no VS Code você precisa instalar o PyTest. Também não é necessário. Se você for no PyCharm, você vem no menu File e depois no menu Settings. Você vai vir aqui, ele vai estar desse modo. Aí você vem aqui, ó, em Ferramentas, Tools. Depois você vem Python Integrated Tools. Nessa ferramenta existe o menu de testes. E aí tem algumas ferramentas que são as mais utilizadas para Python, já instaladas no próprio PyCharm, tá? Ele usa por padrão o Unitests. Só que se você quiser rodar o PyTest, que é o que é solicitado aqui na apostila, não tem problema. Você vai vir aqui, vai mudar para PyTest, aplica e salva. Quando você fizer isso, pode ser que ele solicite algumas coisas aqui no Python Console. Aqui embaixo ele pode falar, olha, ainda não está instalado, é necessário instalar. E aí você instala, não tem problema. Feito isso, seguindo a apostila, ele vai pedir para você rodar alguns testes. Eu vou fazer esses testes aqui para você ver como roda no PyCharm, tá? Já fiz aqui a cópia do que ele solicitou. E aí quando você for querer rodar no PyTest, é só você clicar com o botão direito aqui e colocar aqui, ó, debug PyTest em teste tal. Ele vai rodar o debug e ele vai rodar exatamente igual tá lá, ó. Test answer tal, que é exatamente a tela depois que ele traz aqui, ó. Test answer tal, teve aí uma falha em 0.37 segundos. Teve uma falha em 0.09 segundos. Beleza, ele já está rodando então a ferramenta aqui do PyTest que ele solicitou. Então você pode aí rodar o PyTest. Falando um pouco mais de testes, quando você vai utilizar o PyTest, é sempre importante, que nem ele fala aqui, colocar o nome do arquivo com teste underline. Se você for ver aqui, ó, ele está teste underline um nome qualquer .py. Ou então utilizar o nome do arquivo underline teste.py. É uma nomenclatura que é necessária para utilizar o PyTest e também se você for trabalhar com isso, é necessário nos testes, tá? Então, inicialmente é isso para PyTest. Eu vou mudar aqui, de novo, eu vou mudar agora para a ferramenta que a gente vai usar na AC. Então, eu vou vir aqui em Settings, Tools, Integrated Tools, eu vou mudar para Unitest, que é a outra ferramenta que ele usa. Então, para a apostila ele usa uma ferramenta, para a AC ele usa outra ferramenta. Não tem problema, eu vou explicar, mas está errado, tá? Mas beleza. Então vamos colocar o Unitest, que é o padrão do PyCharm, dá um aplicar, dá o OK, voltamos para o PyCharm normal. Antes de eu explicar sobre a AC, eu vou explicar um pouquinho sobre as questões de teste unitários, tá? Eu vou fazer em vídeos separados para você entender um pouco melhor.